Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa aula, eu vou mostrar alguns aspectos quantitativos da eletrólise. Vou demonstrar para vocês como que o tempo de funcionamento de uma cuba eletrolítica e a corrente que ela utiliza estão relacionadas com a massa de material depositado. Bom, primeiramente, eu quero apresentar para vocês, a lei de Faraday. O que a lei de Faraday nos diz? Que a massa depositada de um determinado metal ou de algum outro composto em um eletrodo é diretamente proporcional à corrente elétrica aplicada. Ou seja, quanto maior a corrente aplicada na cuba eletrolítica, maior vai ser a massa de material depositada. E a corrente elétrica nada mais é do que a carga elétrica conduzida por unidade de tempo. Vamos lembrar que elétrons são cargas elétricas. Então, quanto maior a quantidade de elétrons transportados num certo período de tempo, maior é a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, ela é dada por essa equação matemática aqui. Então, ela é representada pela letra I minúscula, ela é expressa na unidade ampere, tá? Ela nada mais é do que a quantidade de carga, que a gente representa com a letra Q maiúscula, dividida pelo tempo em segundos, tá? A carga elétrica é dada, tá? Ela é expressa na unidade Coulomb. Então, sabendo disso, sabendo que a corrente é a carga dividido por tempo, então a carga total transportada em um processo eletrolítico vai ser a corrente vezes o tempo que a cuba eletrolítica estiver em funcionamento. Pessoal, e um parâmetro muito importante nos cálculos envolvendo eletrólise é a constante de Faraday, tá? A constante de Faraday nada mais é, ela representa a carga elétrica de um mol de elétrons, tá? Então, cada elétron tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? Essa é a carga de um único elétron. Em um mol de elétrons, nós temos 6 vezes 10 a 23 elétrons, tá? Então, multiplicando esses dois números, a gente vai chegar em 9,65 vezes 10 a 4 coulombs, ou 96.500 coulombs, tá? Então, essa é uma informação importante que nós vamos utilizar nos exercícios. Então, aqui eu vou passar dois exemplos, vou resolver dois exemplos de exercícios, para ficar mais claro o que eu estou dizendo. Então, no primeiro exemplo, se em uma solução aquosa de sulfato de níquel foi aplicada uma corrente de 0,05 ampere durante 193 segundos, qual foi a massa de níquel depositada no cátodo? Então, aqui a gente precisa de duas informações para poder resolver esse exercício. Primeiramente, que o níquel, quando ele está na forma de sal, ele está na forma de cátion, Então ele tem uma carga, ele tem carga positiva e precisa sofrer redução para poder se depositar no cátodo, tá? Então a gente primeiro precisa saber qual é a carga do níquel, se é níquel mais, níquel 2 mais, níquel 3 mais e assim por diante. E também a gente precisa saber qual a massa molar do níquel, tá? Qual é a massa de um mol. Então, essas informações a gente consegue encontrar numa tabela periódica. Bom, pessoal, para a gente poder resolver esse exercício, nós precisamos de duas informações importantes que eu já coloquei aqui. A primeira, a massa molar do níquel, que é de 58,7 gramas por mol. Segunda informação, o número de elétrons necessários para a redução do níquel. Então, para cada 1 mol de níquel ser reduzido, são necessários 2 mol de elétrons, ok? Então, primeiramente, a gente foi dado o valor da corrente, que é 0,05 ampere, e também foi dado o tempo, 193 segundos. Então, a gente não vai precisar fazer nenhuma conversão aqui para
poder, porque o tempo já foi feito, já foi dado em segundos, tá? Então, o primeiro passo é calcular a carga correspondente aos elétrons necessários para reduzir o níquel, tá? Então, a gente sabe que a carga é igual a corrente vezes o tempo, tá? A carga, então, vai ser igual a 0,05 vezes 193. Isso vai resultar em 9,65 coulombs, ok? Então, agora que a gente sabe a carga de elétrons necessárias, a carga de elétron necessária para que foi utilizada nesse processo, então a gente consegue calcular a massa de níquel depositada. Então, vamos lembrar, para cada 1 mol de níquel 2+, são necessários 2 mols de elétrons, tá? E para cada 1 mol de níquel, nós temos uma massa de 58,7 gramas, tá bom? Ó, cada mol de níquel tem massa 58,7 gramas. Então, para cada 2 mols de elétrons, nós sabemos, né? Para cada 2 mols de elétron, nós precisamos de 2 Faraday de carga, certo? Porque 1 Faraday é a carga equivalente a 1 mol de elétrons. Então, para 2 mols de elétrons, nós temos 2 Faraday, que é igual a 2 vezes 96.500 coulomb. Tá? Ficou uma regra de 3 grandona, mas a gente não vai usar tudo. Então, olha só. Para cada 1 mol de níquel, são necessários 2 mols de elétrons, que correspondem a 2 Faraday. E esse 1 mol de níquel tem massa de 58,7 gramas. Bom, aqui no processo de eletrólise, nós calculamos que a carga total foi de 9,65 coulombs. Por que eu tô fazendo essa regra de 3 enorme e colocando todas as unidades? Justamente para eu não me perder, tá? A gente tem que colocar a unidade em todos os números para a gente saber o que a gente está calculando. Então, aqui a gente tem 9,65 coulombs. Então, vou colocar coulomb embaixo de coulomb. Então, aqui, 9,65 coulombs. O que o exercício está pedindo me calcular? Está pedindo para eu calcular a massa de níquel. Então, a massa de níquel, ó, esse gramas é gramas de níquel. Então, eu quero calcular a massa de níquel, eu vou colocar aqui um M nesse lado. Então, montei minha regra de 3 aqui. Então, vou multiplicar em cruz. M é igual a 58,7 vezes 9,65 dividido por 2 vezes 96.500. Então, fazendo essa continha, nós obtemos 0,01174 gramas, que é a mesma coisa que, ó, 1, 2, 3, 11,74 miligramas. Ok? Então, essa é a resolução do primeiro exemplo. O segundo exemplo que eu trouxe é uma questão do Enem de 2010. Ela está bem contextualizada aqui. Olha só, a eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos materiais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise.
com uma recuperação de aproximadamente 99,9%. Por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente. Suponha que um processo de recuperação de cobre puro tenha se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre 2, tá? CuSO4, durante 3 horas, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 A. A massa de cobre puro recuperada é de aproximadamente, tá? Então, aqui foram dados todas as informações, todas as informações que nós precisamos, né? Aqui no sulfato de cobre 2. Então, o próprio nome já diz, né? O cobre está na forma de cátion 2+, né? Então, são 2 elétrons necessários para se reduzir esse cobre 2 a cobre 0, tá? Foi dado o valor da constante de Faraday e foi dado o valor da massa molar do cobre, tá? Então, com esses dados, a gente consegue calcular a massa de cobre depositada, né, durante esse tempo de 3 horas, usando a corrente elétrica de 10 amperes. Então, primeiramente, nós vamos organizar as informações que foram dadas no enunciado. Então, a gente sabe que o sulfato de cobre, ele contém cobre 2+, então ele precisa de 2 elétrons para sofrer redução para cobre 0, tá? O exercício também nos informou que a constante de Faraday é igual a 96.500 coulomb. Ele nos informou que a massa molar do cobre é igual a 63,5 gramas por mol. Então, cada mol de cobre tem massa igual a 63 gramas. A corrente é igual a 10 ampere. E o tempo, 3 horas. Só que para a gente calcular a carga usando aquela fórmula, o tempo deve ser dado, deve estar em segundos. Aqui o tempo está em horas. Então, a gente vai pegar T igual a 3 vezes 1 hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, 3 horas são equivalentes a 10.800 segundos. Ok? Agora, a gente vai aqui do lado calcular a carga, né, que foi depositada, a carga de elétrons que passou pela célula eletrolítica. Então, a carga é igual a corrente vezes o tempo. Então, isso vai ser igual a 10 vezes 10.800. Então, a carga é igual a 108.000 coulombs. Ok? Agora, a gente vai montar a regra de 3 para calcular a massa do cobre depositada. Então, 1 mol de cobre 2+, necessita de 2 mol de elétrons para ser depositado. 1 mol de cobre 2+, tem massa igual a 63,5 gramas, tá, de cobre. E esses 2 elétrons têm carga igual a 2 vezes 96.500 coulomb, tá? Então, a massa de cobre eu quero calcular, vou colocar o M aqui embaixo. E a carga do processo foi de 108.000 coulombs. Multiplicando em cruz, a gente tem M é igual a 63,5 vezes 108.000 dividido por
2 vezes 96.500. E isso resulta em aproximadamente 35,5 gramas. Okay? Então, a resposta correta é a alternativa D de dado. Pessoal, então, espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigada pela sua atenção. Vou deixar aqui 3 exercícios, né? Depois eu vou mandar o PDF para vocês e depois a gente faz a correção desses exercícios na próxima aula. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.